RFI convida. Elcio Ramalho. A Rádio França Internacional recebe hoje em seus estúdios o fotógrafo, poeta e escritor Maurício Vieira. Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio França Internacional, Maurício. Obrigado, Elcio, obrigado por nos receber. Claro, Maurício, é grande um prazer falar do Brasil, de literatura relacionada ao Brasil, e você com um grupo de artistas e escritores vem promovendo já há algum tempo, como na Embaixada do Brasil aqui em Paris e mais recentemente na Maison de l'Amérique Latine, né, na Casa da América Latina aqui na capital francesa, um evento intitulado La Découverte de l'Autre, que podemos traduzir como a descoberta do outro, né? Trata-se da leitura de vários textos antigos, né, e boa parte deles relacionados ao Brasil. Primeiramente, Maurício, gostaria de saber que textos são esses antigos e qual foi o critério para a escolha desses escritos. Muito bem. Os textos são a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, o primeiro registro escrito que temos, e inclusive é patrimônio da Unesco, né? Realmente é a primeira impressão que tivemos daquilo que foi esse choque cultural entre o europeu e o autóctone, o indígena, digamos. O segundo texto nós lemos passagens de cartas do Manuel da Nóbrega, o jesuíta, que foi para lá com um intuito muito empreendedor já, né? Ele dizia a famosa frase, esta terra é nossa empresa, né? O terceiro texto também são passagens de Hans Staden, o mercenário alemão, canhoneiro, que a serviço dos portugueses acabou sendo aprisionado, né, pelos Tupinambá, e sobreviveu para contar a história, que é uma história que eu sempre achei fascinante, desde pequeno, Hans Staden, sempre adorei. O quarto texto, Jean Delery, que era um pastor protestante que juntou-se à missão de Ville-Gagnon, na França Antártica. E já sendo, digamos, um outro numa França católica, em plena guerra, né, em pleno conflito religioso, talvez ele tinha uma certa abertura para ver a diferença quando chegou ao Brasil. E o último texto é de Michel de Montaigne, também passagem dos seus ensaios, que tratam da questão deste outro que ele encontrou e leu em diversas obras desse período. A maioria, então, diz respeito à descoberta do outro no Brasil, né? Um choque imenso cultural entre o europeu e um povo autóctone, né? No caso, os indígenas. Qual foi o critério da escolha desses textos especificamente? São, né, do século XVI, né? Ou seja, distante, né, no tempo já. Pois, né, Maurício? Eu estava lendo, por acaso, por curiosidade, Jean Delery. O Claude Lévi-Strauss, inclusive, diz que ele foi o primeiro etnógrafo, dado justamente essa já referida capacidade de ter a curiosidade de ouvir a voz do outro. E uma das passagens eu achei magnífica, porque ele dá a voz justamente ao indígena, a um senhor, ele identifica um velho indígena da tribo, nos perguntou, mas por que vocês vêm de tão longe, vocês, franceses, para pegar essa madeira daqui? Vocês não têm madeira lá onde vocês moram? E o que vocês fazem com ela? Né? Questionamentos que só o fato do Jean Delery ter dado essa abertura a ele, eu achei fantástico. Aí eu falei, o que eu posso fazer com isso? E quais outros textos poderiam se agregar num projeto coerente? Aí eu pensei, Hans Staden, que era uma história que eu já gostava muito, e através dele fui pesquisar um pouco mais, fui no Pero Vaz de Caminha, que eu achava que era importantíssimo ter uma forma de comparar, e através do Pero Vaz de Caminha cheguei no Manuel da Nóbrega. Por último, eu achei importante fechar com o Michel de Montaigne, né, para dar digamos, uma gama não exaustiva, mas bem coerente de diversas formas de ver o outro. Agora, qual o sentido, Maurício, de fazer nessa leitura, essa descoberta do outro nos tempos atuais? Tem uma relação com esse momento em que a gente vive? Eu acredito que sim. Eu acho que, da mesma forma que aquela época foi uma época de grande choque cultural, e sabemos, infelizmente, qual foi
o olhar que prevaleceu e quais foram as consequências. Para o dia de hoje, eu acho importante esse debate, esse questionamento das diversas maneiras de olhar. Por quê? Porque hoje em dia também há um grande choque entre culturas, entre maneiras de olhar, e ao mesmo tempo existe uma grande fragmentação social, econômica, fragmentação da própria atenção, devido às diversas fontes de informação que chegam de diversas maneiras, as redes sociais. Tudo isso fragmenta a nossa atenção. Portanto, achei importante dar relevo. Através desses textos, eu acredito que cada um de nós vai poder refletir melhor sobre como é arbitrário e como é possível exercermos um senso crítico ao invés de somente exercer uma desconfiança. Eu acredito que o que está acontecendo hoje em dia devido à perda da legitimidade, a perda da crença nos grandes atores sociais que são os estados, os seus representantes e as empresas, devido ao que nós observamos hoje em dia, a falta de ética. Vimos agora nessa lamentável tragédia de Brumadinho, mais uma vez, como empresas no dia a dia deixam de cumprir seu papel com a sociedade, somente com seus acionistas. Então vemos como isso fragmenta a sociedade, fragmenta o meio ambiente. Então, devido a tudo isso, somado a outros fatores que eu já mencionei, outros tipos de fragmentação, nós estamos, creio que, perdendo a capacidade de ter senso crítico e somente buscando certezas e, para além dessas certezas, uma total desconfiança. Então, eu achei importante colocar todas essas leituras de uma época passada, porque, essencialmente, o ser humano não mudou. Ele continua tendo essas diversas formas de olhar e eu gostaria de acreditar que a gente podia ter outros olhares além destes que não conseguem enxergar o outro, não conseguem dar voz ao outro. Eu gostaria de acreditar que, agora falando como poeta, que nós poderíamos ser pelo menos um Jean Delery e ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo se nós não concordemos com ele. Uhum. Né? Agora, Maurício, vocês fazem essa leitura, né? Você, a Xuga Toledo, a Márcia Camargos, também a Daniela Fuentes Carneiro. Esse evento já aconteceu várias vezes. A sua ideia é o quê? Que ele seja, digamos assim, permanente, que ele possa ser difundido para o maior número de pessoas possíveis, não só aqui na França, e tem projetos, eventualmente, de fazer leituras em outros lugares, outros países, por exemplo? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que esse projeto, essas leituras que tentam mostrar as diversas formas de ver o outro, de olhar o outro, de dar voz ao outro, tem um caráter educacional, tem um caráter filosófico que pode interessar muita gente, e não só aqui na França, como em países lusófonos, dado a natureza de muitos desses textos. Uhum. Agora, quem tem interesse em ver esses textos, seja em português, seja em francês, é possível acessá-los? É fácil acessá-los? Eu acredito que todos eles, dada a data original, estejam em domínio público, mas em português, acredito que estejam todos publicados e bem traduzidos, os que são Michel de Montaigne, Jean Delery, acredito que tenham belíssimas traduções no Brasil, e de outra parte, os textos em português estão muito bem traduzidos também. As edições Chandon tem pela Jacqueline Panjon, uma belíssima tradução de Pero Vaz de Caminha, tem uma tradução das cartas de Manuel da Nóbrega, organizada pela Anne Lima, também das edições Chandon. Então, são textos que estão aí em fase disponíveis. E qual é o público que tem que se interessado por essas leituras, Maurício? Da primeira vez que a gente fez o evento na Embaixada do Brasil, vimos estudantes,
professores, pessoas que se interessam pela época, pelos textos, pessoas ligadas ao livro, ao texto, que gostam tem essa curiosidade e tem curiosidade por esses diversos olhares, né? Todo mundo tem aquele pequeno antropólogo dentro de si, né? Tá, ok. Muito obrigado, então, Maurício Vieira, poeta e escritor, um dos organizadores, então, do evento La Découverte de l'Autre, a descoberta do outro, leitura de textos antigos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na RFI. Obrigado.